No interior do sertão nordestino, existe uma estrada de barro que corta a caatinga entre dois pequenos povoados. Durante o dia, ela parece apenas mais um caminho esquecido no meio do mato seco, cercado de mandacaros e árvores de angico. Mas, quando a noite chega, quase ninguém passa por ali. Os moradores dizem que aquela estrada é assombrada por uma aparição antiga, uma criatura que não é totalmente humana, nem totalmente animal. Eles chamam de a Mulher de Branco. Essa história aconteceu com um vaqueiro chamado João Batista. João era conhecido por ser um homem corajoso. Trabalhava cuidando do gado em uma fazenda distante e estava acostumado a passar noites inteiras no mato. Ele não acreditava em histórias de assombração que o povo da região contava. Numa certa noite, depois de um dia longo de trabalho, ele pegou seu cavalo e decidiu voltar para casa pela estrada do Angico. Era quase meia-noite. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e o vento fazia as folhas secas da caatinga se arrastarem pelo chão de terra. Tudo parecia normal, até que o cavalo começou a agir estranho. O animal ficou inquieto. As orelhas se levantaram, e ele começou a relinchar baixo, como se estivesse com medo de alguma coisa. João tentou acalmar o cavalo. "Que foi, rapaz? Tem nada aí, não?" Mas então ele viu. Lá na frente da estrada, parada no meio do caminho, havia uma figura. Era uma mulher. Ela usava um vestido branco comprido que parecia se mover mesmo sem vento. Os cabelos eram longos e escuros, caindo sobre o rosto. Ela estava parada, completamente imóvel. João pensou que fosse alguma moradora perdida ou alguém precisando de ajuda. Ele puxou o cavalo devagar e se aproximou. "Dona, a senhora tá bem?" perguntou ele. A mulher não respondeu. Ela continuou parada, de cabeça baixa. O silêncio ficou pesado. João sentiu um arrepio subir pelas costas. Foi então que a mulher começou a se mover. Muito devagar. Ela levantou a cabeça. O rosto era pálido, os olhos fundos, escuros demais para aquela noite. E quando ela deu o primeiro passo, João percebeu algo que fez seu sangue gelar. Os pés dela não eram pés humanos, eram patas de animal. Pareciam cascos, como os de um bode ou de um veado. Ela caminhava devagar pela estrada e cada passo fazia um som seco na terra. Toc, toc, toc. O cavalo de João entrou em pânico. O animal empinou e tentou fugir, mas antes que João conseguisse se virar, a mulher falou. A voz era fraca, arrastada, como se viesse de muito longe. "Você viu?" João ficou congelado. Quem vê, não esquece. De repente, a mulher começou a correr na direção dele, mas ela não corria como uma pessoa. Ela corria rápido demais, com movimentos estranhos, quase pulando como um animal. João virou o cavalo e saiu disparado pela estrada. Ele ouviu atrás dele o som dos cascos batendo no chão. Cada vez mais perto. Toc, toc, toc. João rezava enquanto corria. Quando finalmente chegou perto das primeiras casas do povoado, ele olhou para trás. A estrada estava vazia. Nada, nenhuma mulher, nenhum som. No dia seguinte, alguns homens voltaram até o local e encontraram algo que ninguém conseguiu explicar. No meio da estrada de terra, havia pegadas, mas não eram pegadas de gente. Eram marcas profundas de cascos de animal. O estranho é que elas começavam no meio da estrada e depois simplesmente desapareciam, como se a criatura tivesse sumido no ar. Até hoje, quem precisa passar pela estrada do Angico depois da meia-noite diz que às vezes vê uma mulher parada no escuro, vestido branco, cabelos cobrindo o rosto, e quando ela começa a caminhar, o som que ecoa na estrada silenciosa não é de passos humanos, é o som de cascos batendo na terra seca do sertão. Toque, toque, toque. E se você ouvir esse som tarde da noite, é melhor não olhar para trás.